Tá, vamos contextualizar, né? No ano passado, a Tatiana escreveu um artigo sobre diretividade, aí ela propôs um método para cálculo prático da diretividade ali, com setup experimental, né? E geralmente o cálculo é teórico, e a gente vai tratar do cálculo teórico aqui. E aí teve umas discussões aí a respeito de umas divergências que estavam dando entre os dados dela e o que estava previsto na teoria. E aí foi mais motivado por isso que eu criei uns scripts, assim, para cálculo de diretividade em vários casos, assim, com qualquer largura de banda, qualquer geometria de transdutor. E aí acabou que isso demorou tanto para sair que o artigo da Tatiana foi caminhando e aí não deu tempo de eu testar os resultados desses scripts aí nos dados para agregar o artigo ainda. Mas não tem, em termos de proposta, assim, e de novidade, não tem nada novo, é o que existe na literatura aí sobre cálculo de resposta ao impulso espacial, mas, então, acho que é um tema que dá para a gente trabalhar mais para frente, e talvez a Tatiana consiga aproveitar esses scripts para validar as simulações lá do SIVA e os dados que ela obteve na prática, ou algum outro aluno aí que esteja interessado nessa parte de modelagem, e também a gente usa isso nos algoritmos aí, né? Pode ser que a gente mude as funções de diretividade lá dos algoritmos para deixar menos aproximadas, né? Deixar mais realistas. Tá, vamos lá. Lembrando todo mundo o que é o imaginamento por ultrassom que motiva esses assuntos que a gente estuda aí. Eu tenho um espaço tridimensional lá, ou às vezes é bidimensional, né? Mas é um caso específico do tridimensional. Aí eu defino uma região de interesse desse espaço tridimensional, e existem pontos X nessa região de interesse. Na verdade, tenho que corrigir aqui, porque ao longo da apresentação eu vou usar F. Existem pontos F ao longo dessa região de interesse, e aqui também é F. E existem refletividades acústicas, ou reflexividades acústicas, nesses pontos, né? A região de interesse tem reflexividades acústicas, e é isso que eu quero descobrir quando eu faço imaginamento por ultrassom. Então, eu emito um pulso lá, recebo os ecos, e eu quero uma imagem que é um mapa de reflexividades. Então, por exemplo, os pixels da imagem, né, o brilho dos pixels pode ser proporcional ou inversamente proporcional à reflexividade presente em cada ponto da imagem. É isso que a gente busca quando faz imaginamento por ultrassom. E o problema de resposta ao impulso espacial e diretividade é consequência do fato de que a gente precisa saber como que cada ponto aqui da região de interesse percebe os sinais de ultrassom, né? Porque qualquer algoritmo de reconstrução que a gente use implementa um pequeno modelo de simulação de ultrassom. Mesmo o SAFT lá, que é o algoritmo mais simples, pelo menos entre os que a gente usa aqui, o modelo que ele tem é um modelo de delays ali. Então, o SAFT conhece os delays, os atrasos entre cada pulso e entre cada emissor e cada ponto na imagem, né? Isso já é um pequeno modelo de simulação. E aí outros algoritmos mais complexos vão ter outros modelos, então a gente precisa saber como o som se comporta aqui dentro e como cada ponto da imagem percebe o som, né? Eu vou falar ao longo da apresentação de emissão de um pulso de ultrassom. E na prática, o que é emitir um pulso? Eu tenho lá elementos transdutores, né, no meu transdutor. E, peraí, só vou pedir para o pessoal falar mais baixo aqui, só um minutinho. Beleza. Tenho elementos transdutores no meu transdutor, e eu aplico tensão aqui no transdutor, né, e o transdutor piezoelétrico, ele faz isso, ele pega um sinal de tensão e transforma numa dilatação ou uma contração, né, numa transformação volumétrica ali do elemento. E ele faz o contrário também, né, quando a gente causa distorções espaciais nele, ele gera sinais de tensão. Então, gerar um pulso de ultrassom significa eu excitar ele com alguma forma de onda de tensão aqui. Geralmente, os sistemas de aquisição de ultrassom excitam com uma onda quadrada,
E aí ele tem uma função de conversão eletroacústica, e com base nisso aqui, sai um pulso ali, x de t, que é uma função das características do transdutor. Geralmente, a característica predominante aí é a banda de passagem do transdutor, né? Então ele tem uma frequência central e uma largura de banda. E aí eu vou gerar esse sinal que eu estou chamando de x de t aqui. E eu coloquei esse delta de Dirac aqui para representar que quando a gente manda o transdutor gerar o pulso, a gente pode modelar isso como um evento de tempo infinitesimal, né? Mandei ele gerar o pulso, isso aqui causa uma forma de onda quadrada lá no sistema de excitação e aquisição, que por sua vez causa um sinal x de t ali, que é o que eu chamo de pulso. E o que é o pulso de ultrassom? Ele é a derivada da velocidade, né? Então ele é a aceleração da superfície aqui, na direção normal à superfície, à face do transdutor, né? Por isso esse N aqui do VN é a aceleração na direção normal à face, multiplicada pela densidade do meio. Isso aqui, para quem quiser entrar na parte mecânica aí, tem uma lacuna aqui, porque eu não, isso é algo que não tá, para mim não está bem redondo ainda. Dimensionalmente, essa grandeza aqui é Newton por metro cúbico, mas aí ela se propaga com uma onda de pressão, e pressão é Newton por metro quadrado, né? Então, tem algumas coisas assim na parte de modelagem física que ainda existem umas lacunas aí. Quem quiser se debruçar sobre isso, é bem-vindo. Aquela equação 13 ali é segundo a lei de Newton, né? Massa, massa vezes aceleração. Isso. Só que é uma densidade ali, né? É como se fosse o ρ zero ali. Então é como se estivesse dividindo os dois lados por metro cúbico, né? Então o x de t não é bem uma força, ele é uma tensão, que é aquela... E aí, só que a tensão tem unidade de pressão, né? Então, o x de t acaba tendo unidade daí de pressão, porque tensão e pressão têm a mesma unidade, né? Não sei se ajudou. Tá, mas dimensionalmente isso aqui, se você pegar aqui quilograma por metro cúbico e aqui pegar metro por segundo ao quadrado, aí você vai encontrar Newton por metro cúbico, que é diferente da pressão, que é Newton por metro quadrado. E na hora de... eles não deixam... sempre esses autores nunca deixam separadinho, assim, as equações como eu vou deixar aqui. Eu acho que eu não cometi nenhum abuso de notação, mas a análise não é tão separável assim, a gente definir pressão em função da velocidade ponto a ponto, assim. Tem uns detalhes aí que falta... Tá bom. Falta entender. Mas é uma coisa para a gente discutir para frente. Bom, então eu gero um pulso, esse pulso dessa dimensão Newton por metro cúbico, e a partir daí, esse pulso gera ondas de pressão ao longo dos pontos F, aqui na região de interesse. E numa análise super simples, aqui a gente pode dizer que essa pressão, ela vai ser esse pulso, né, aproximadamente esse pulso, com uma certa atenuação aqui, em função da distância, né, e um certo delay aqui, um TD, um atraso, né, que tem a ver com a mesma distância, né, tem a ver com a distância também, porque é o tempo que o pulso leva para chegar do emissor até cada ponto da região de interesse. Então, assim, a gente caracteriza o que é um pulso, e a partir daí ele se propaga como uma onda de pressão, né. Tá, uma coisa super importante da gente caracterizar é o princípio de Huygens. Faltou colocar a fonte aqui, a fonte é a referência 1, provavelmente. Ele diz que cada ponto da superfície radiante pode ser compreendido como a origem de uma onda esférica. Então,
digamos que eu dou um pulso extremamente curto lá, né, como está sendo representado nessa imagem aqui. Se eu tiver nesse ponto aqui, eu vou perceber um pulso extremamente curto, né? Já se eu tiver nesse ponto aqui, eu vou perceber um pulso um pouco mais longo, né? Porque eu vou somar as contribuições de todas essas localizações aqui. Aqui também eu somo, né? Mas aqui elas estão meio que equidistantes, então eu não percebo muita diferença temporal entre elas, né? Então, em função dessa característica do princípio de Huygens que existe o conceito de resposta ao impulso espacial, né? A resposta ao impulso de um sistema acústico, ela não ela é variante ao deslocamento espacial, né? Por causa disso. Porque em cada ponto da região de interesse que eu enxergo de uma forma diferente a fonte de vibração acústica, né? Então, para um emissor pontual aqui, a gente poderia dizer que a pressão é 1 sobre 2π vezes o módulo dessa distância aqui, entre o F e o A, sendo o A aqui, cada ponto aqui da superfície do transdutor, e o F, cada ponto da região de interesse, né? Então, esse aqui é aquele termo de atenuação em função da distância, e aí eu tenho o próprio pulso x de t aqui, só que com atraso, né? Um atraso que é dado pela distância ali, dividida pela velocidade do som no meio. Então, esse seria o modelo se eu tivesse um emissor pontual, né? Mas os emissores não são pontuais. Se a gente der um passo adiante aqui, a gente pode modelá-los como N emissores pontuais, né? Então, eu simplesmente vou ter N pontinhos aqui, né, ao longo do transdutor, e aí eu somo essas contribuições aqui, vou ter AI, né? Então, eu tenho diferentes delays e diferentes atenuações para cada um deles. E aí, se a gente fizer o caso limite, onde a dimensão desses pequenos emissores é infinitesimal e a distância entre eles é infinitesimal, esse somatório vira uma integral, e essa integral aqui está relacionada com a integral de... Esqueci o nome. Não é Fraunhofer, não é Huygens, é Rayleigh. Essa aqui é uma consequência da integral de Rayleigh. Ela é praticamente a integral de Rayleigh. Então, se eu tenho um pulso x de t emitido pela fonte, a pressão percebida em qualquer ponto F aqui do meio é o somatório, né? É a integral de todas as contribuições ali da superfície, com seus delays aqui, né? Seus atrasos e com suas atenuações em função da divergência geométrica ali da emissão esférica. Bom, então eu cheguei na página anterior, eu cheguei nessa equação aqui da pressão percebida, né? E eu posso representar esse atraso aqui como a convolução com um delta de Dirac deslocado, né? Então eu tenho x de t com um delta de Dirac deslocado ali. E isso me permite tirar esse x de t aqui para fora da integral, porque a integral é ao longo de S, né, que é a superfície aqui do transdutor, e o S não aparece na definição do x de t, né? O x de t é o pulso emitido lá, não depende de S. Eu assumo que o pulso é constante ao longo de toda a superfície aqui, né? Esse é o modelo de pistão, né, do transdutor. Então, todos os pontos da face se movem paralelamente, né? Então, eu tiro o x de t para fora, e aí eu chego nessa integral aqui, né? Eu consigo, então, modelar a pressão ao longo da região de interesse como a convolução do sinal que eu estou emitindo com essa integral aí, que essa é a chamada resposta ao impulso espacial. Então, é esse cara aqui, e a definição de resposta ao impulso espacial é que o sinal P, a pressão, né, observada em F, quando o elemento emite um pulso x de t igual a um delta de Dirac. Quer dizer,
a resposta ao impulso espacial é a pressão observada em F quando o elemento transdutor emite um pulso delta de Dirac, né? Se eu emitir um delta de Dirac, o que eu vou perceber no ponto F aqui é a resposta ao impulso espacial. Se eu emitir alguma outra coisa, né, algum outro x de t, o que eu vou perceber ali no ponto F é a resposta ao impulso espacial convoluída com esse sinal, né? Faltou um S aqui no transdutor. Ficou meio corrida a elaboração dos slides aqui por causa dessa correria que eu tive. Só vou tomar uma água. Beleza. Então a gente tem esse caso aqui, em que, por exemplo, nesse transdutor retangular, toda a superfície do transdutor aqui está influenciando na resposta ao impulso espacial, né? E, como eu comentei antes já, ela é variante ao deslocamento espacial. Então, cada ponto F tem a sua própria resposta ao impulso espacial HDFT. Então, não dá para modelar o deslocamento, a relação entre as respostas ao impulso espacial de outros possíveis Fs aqui como convolução, né? A convolução aqui é temporal, mas não existe convolução espacial aqui na hora de definir a função de aquisição do sistema de ultrassom. Só a convolução temporal. E eu vou usar a sigla aqui, essa sigla é bastante utilizada, é SIR, né? Spatial Impulse Response. Tá, o cálculo da resposta ao impulso espacial seria extremamente difícil, porque a gente teria que fazer a integral aqui ao longo dessa área, né? Com a integral dos emissores, né? Partindo daquela área ali do transdutor, a área S do transdutor. Só que a análise fica facilitada pelo teorema da reciprocidade acústica, que diz que eu posso inverter os papéis do emissor e do receptor e o sinal não é afetado, né? Se esse cara aqui emite um pulso x de t, eu vou ter um P de t percebido aqui por esse cara, né? Uma pressão percebida. Se esse cara aqui emite um x de t, eu vou ter uma pressão percebida nesse transdutor aqui, né? Considerando a soma das contribuições de cada elemento infinitesimal dele aqui. Então, em função dessa reciprocidade, a gente pode usar um modelo de emissor pontual. E aí eu tenho emissão de onda esférica, e isso torna a análise mais simples aqui, né? Então, a resposta ao impulso espacial de uma posição F ao longo da região de interesse, ela se reduz ao problema de encontrar aqui a interseção em cada instante de tempo, né? A interseção entre a casca esférica ali da emissão do pulso pela fonte pontual e a superfície do transdutor, né? Então, nesse desenho aqui, nesse exemplo, tem um círculo ali que está definindo essa interação entre essas duas entidades, aí, a casca esférica e o transdutor, num dado instante de tempo. Então, eu tenho uma casca, em cada instante de tempo t, eu tenho uma casca esférica definida pelo delta de Dirac aqui, né? Eu assumo que o emissor, o F, emitiu um delta de Dirac, né? Eu tenho o delta de Dirac atrasado e ponderado aqui, né? Por causa da distância. E atrasado também pela distância dividida pela velocidade do som no meio. E aí, a resposta ao impulso espacial torna-se definida pela interação, né, entre a casca esférica e a superfície S a cada instante t. Então, a cada instante de tempo t, eu venho aqui e realizo essa integral, e eu vou encontrar, basicamente, uma integral de linha aqui, né? Então, a resposta ao impulso espacial, se eu inverto os papéis do emissor e do receptor aqui, eu obtenho ela através de uma integral de linha. E essa integral de linha, se eu estou encontrando a linha que é a interseção entre uma casca esférica e um plano,
eu tenho que projetar aqui, né, essa casca esférica no plano e ver qual é a linha, qual é o círculo projetado, né. Então, eu defini aqui esse RP, que é o raio aqui desse círculo, né, esse é o RP. Então, eu vou ter um círculo ali de raio RP. A gente faz algumas transformações, e eu não vou fazer passo a passo aqui, porque fica um pouco maçante, mas aqui nas referências 5 e 3 tem um passo a passo dessas. Você faz uma transformação para coordenadas polares e mais uma outra transformação de variáveis ali dentro da integral, e chega-se no seguinte resultado. A função de resposta ao impulso espacial é a fração do círculo, desse círculo aqui, né? Então, eu tenho um círculo, que é o resultado da projeção da casca esférica no plano em que o transdutor se encontra, e a porção desse círculo, né, que está contida na superfície do transdutor, então, nesse caso aqui nesse caso em cima, eu tenho o círculo todo, né? Então, eu tenho 100% aqui, vou ter 2π dividido por 2π, vai ser aqui, durante alguns instantes de tempo, a resposta ao impulso espacial vai ser c, que é a velocidade do som. E aqui, nesse caso, que eu estou com o emissor deslocado, aqui ele não está embaixo do transdutor, então em momento nenhum vai ser 100%, né? A quantidade do arco que está na área do transdutor aqui. Então, eu tenho basicamente uma porcentagem de um arco, e aí eu multiplico isso pela velocidade do som, e é essa a resposta ao impulso espacial a cada instante de tempo t. Então, facilita bastante a análise, porque torna um problema geométrico, né, um problema de geometria analítica aí mais simples. Claro que, normalmente eu vou ter mais de um arco, né? Então, a gente estende aqui essa formulação baseada nas proporções de arcos para vários arcos. Então, aqui eu tenho um arco, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4 arcos, né? E aí cada um deles vai ter uma porcentagem da circunferência total, e eu somo as contribuições de cada um desses arcos e chego na resposta ao impulso espacial daquele instante de tempo, né? Então, tem esse exemplo aqui, né? Para um transdutor retangular de 3 por 2 milímetros, são dimensões não muito usuais, mas que são didáticas aqui, mostram bem o fenômeno da resposta ao impulso espacial acontecendo, né? Eu vou lá e posiciono sob o centro do transdutor um refletor no ponto F lá 5 milímetros, né? 5 milímetros de profundidade, e no centro embaixo do centro do transdutor. E aí faço ele emitir, e a velocidade do meio aí é a velocidade da água, 1485. Eu coloquei um vídeo aqui com uma animação que mostra essa função sendo construída aqui, esse resultado aqui, né? Deixa eu abrir outro aplicativo aqui. Então, estamos ali na página 16. Será que eu consigo abrir o link aqui? Consigo. Então, o refletor, ali na imagem superior esquerda, né? Aquela é uma visão frontal, né? Um corte em y igual a 0, um corte na profundidade, e aquela linha, aquele arco preto ali é a frente de onda, né? Impulsional, que foi emitida pelo ponto ali, que está em 5 milímetros de profundidade.
o vídeo começa com ela já quase atingindo a superfície do transdutor. E aí embaixo aqui a gente tem a visão, o top view, né, a visão de cima, vai aparecer aquele arco vermelho ali mostrando qual é a interseção daquele círculo projetado com a superfície do transdutor. E aí, ao longo dos instantes de tempo t, a gente vai construindo a resposta ao impulso espacial ali no lado direito. Vejam que quando o círculo já... ele começa com 100%, né? Na verdade, aí faltou multiplicar pela velocidade, né? Para dar o valor correto. Aqui está normalizado, então. Mas ele começa com 100%, depois ele começa a decrescer com uma certa taxa de decréscimo, e depois muda essa função ali. Então, ela é dividida em três etapas, né? Essa função de resposta ao impulso espacial. E aí essa imagem resultante aqui é uma imagem clássica aí que a gente vai ver em artigos e materiais aí da área de modelagem de ultrassom. E essa função aqui, essa função de resposta ao impulso espacial, que é a mesma aqui desse exemplo, é a função pela qual a gente vai convoluir o sinal emitido lá, o pulso emitido pelo transdutor, para chegar no resultado de qual é a pressão observada ali pelo transdutor. Aqui as dimensões das coisas estão um pouco exageradas, né? Eu estou com 5 milímetros de distância do transdutor e as dimensões deles são 3x2, então as coisas estão mais ou menos na mesma ordem de grandeza, né? Mas geralmente a gente vai estar distante várias ordens de grandeza. A diferença entre a distância e as proporções, as dimensões do transdutor vão ser de ordens de grandeza de diferença, né? Então, a resposta normalmente vai se parecer muito mais com um impulso unitário, né? Então, eu vou convoluir com um impulso unitário, não distorço tanto o sinal. Mas, conforme a gente se aproxima do transdutor, aí esse modelo começa a ter bastante importância. Normalmente a gente encontra nas análises aí na literatura a suposição de que o pulso emitido é monocromático, ou seja, ao invés de ele ser um cosseno modulando uma envoltória, tipicamente uma gaussiana, ele vai ser só um cosseno, e isso simplifica a análise, né? E aí, quando se define diretividade, agora a gente vai definir diretividade, né? As funções de diretividade que a gente encontra aí definidas são para pulsos monocromáticos. Então, qual é o conceito de diretividade? Eu tenho o refletor aqui, né, o ponto de observação F, e eu deixo ele a uma distância R constante aqui, do centro do transdutor, e vou variando o ângulo dele, esse ângulo alfa, né? Vou fazendo ele excursionar aqui, no plano y igual a 0, sempre com distância constante, e mudando somente esse ângulo alfa. E aí eu vou obtendo as respostas ao impulso espacial. Aqui eu coloquei 4 exemplos, né? Alfa igual a 0, π sobre 12, π sobre 6 e π sobre 4. E cada uma dessas respostas ao impulso espacial tem uma função de resposta de frequência equivalente, né? Eu faço a transformada de Fourier aqui, desse cara para esse. Faço a transformada de Fourier e obtenho espectros desses sinais ali, dessas respostas, né? E aí, por exemplo, se eu tenho lá um transdutor emitindo um pulso de 5 MHz, eu vou amostrar essas respostas aqui em 5 MHz, né? E aí, com isso, eu obtenho uma função, né, eu vou fazendo essa amostragem para diferentes ângulos alfa, e com isso eu obtenho uma função que dá o ganho em função de alfa, né? Se eu pegar cada uma das curvas separadas, eu tenho o ganho em função da frequência, né, para um determinado ângulo alfa. Se eu amostrar uma determinada frequência aqui para vários ângulos, aí eu vou ter esse cara aqui, tá pequenininho aqui, né, mas ele é o H de frequência central, né, frequência do pulso, alfa. Nesse caso aqui, eu peguei
5 MHz, e fui amostrando ali a função, a transformada de Fourier da resposta ao impulso espacial para cada um dos ângulos, né? E aí a gente obtém essa curva aí. Essa é uma curva de diretividade, né? É uma função de diretividade e ela é aproximada aqui, no sentido de que ela é feita para o caso monocromático, né? Então, eu simplesmente vou lá e amostro a resposta em frequência numa determinada frequência. Para pulsos mais complexos, eu teria que multiplicar, né, o espectro do pulso pelo espectro da resposta ali e fazer a integral no intervalo ali, não nulo. Tem um vídeo para isso aqui também, mostrando como que foi obtida esse exemplo de diretividade. Então, quais são os elementos desse vídeo aqui? No canto superior esquerdo eu tenho aquela mesma visão frontal. Aí eu tô variando o ângulo do ponto ali, do ponto de observação F. Daí, do lado direito, ele está aparecendo qual é a função de resposta ao impulso espacial para cada caso, né? As descontinuidades não estão representadas aí porque valores nulos não foram representados no gráfico, né? Então ela começa lá em cima, né? Não aparece descontinuidade de zero para aquele 100% lá. Aí no canto inferior direito ali, eu tenho a transformada de Fourier dessa resposta ao impulso espacial de cima ali, né? Então ali vai ser o espectro, eu vou amostrar ele em 5 MHz, e aí para cada ângulo alfa, que é o que eu estou variando aqui ao longo do vídeo, eu vou construindo ali no canto inferior esquerdo a função de diretividade. Nesse caso aqui eu deixei em escala log aqui o espectro, senão ficaria um pouco ruim da gente perceber a variação. Tiago. Oi, Tati. Você está mostrando o vídeo? Ah, sim, desculpa. Não, é que... Esse aplicativo aqui, ele toma conta da projeção. Tá, agora tá aparecendo o vídeo aí, né? Agora, ok. Tá, vamos lá. Então, tem no lado direito, tô variando o ângulo ali do ponto de observação, aí para cada ângulo vai existir uma função de resposta ao impulso espacial, e cada uma delas tem a sua transformada de Fourier, que eu vou lá e amostro em 5 MHz, e com isso eu vou construindo ali, o resultado está no canto inferior esquerdo, né? Vou construindo a função de diretividade para o caso monocromático, para esse transdutor retangular aí, de 2×3, para essa distância de 5 milímetros. Então, posso daí construir também para outras distâncias. Esse aí é o vídeo mostrando como é que foi construído, então, esse gráfico aqui. Aqui. Beleza. E se o pulso for em banda larga, isso aqui é uma coisa que eu pretendia ter implementado para mostrar aqui hoje, mas não deu tempo. Se o pulso não for monocromático, né, se ele for em banda larga, aí a diretividade não vai mais ser só as amostras aqui, né, dessas funções. Vai ser, na verdade, a norma do pulso recebido, né, do pulso observado lá. Vou tomar uma água aqui. Então, eu vou, para obter esse pulso observado, né, eu vou convoluir o pulso emitido com a resposta ao impulso espacial, e aí calculo a energia desse sinal resultante, e daí tiro a raiz para obter a norma do sinal, né? E posso, pela relação de Parseval, eu posso fazer multiplicação na frequência, né? Ficou um asterisco aqui, mas é um vezes, né? Eu posso também pegar os espectros e multiplicar ponto a ponto ali, e aí fazer essa integral de energia no domínio da frequência, né?
Tá, para esse caso aqui, eu vou mostrar um exemplo mais para frente, só que vai ser para o caso 2D, não vai ser para esse caso 3D aqui. Então, a gente vai passar para o modelo de propagação 2D aqui, que é o que a gente costuma ver mais na literatura, no Schumer lá, as equações estão deduzidas para esse caso, e é o modelo que a Tatiana usou lá no artigo também. Nesse modelo de propagação de ultrassom em 2D, a gente considera que as coisas não variam no plano Y, né? Então, se eu fizer y igual a c aqui, para qualquer constante real c, eu vou encontrar o mesmo resultado aqui com relação ao corte transversal, né, da região de interesse. Tanto emissores, como receptores, como reflexividades, tudo não varia ao longo de y. Então, acaba virando um problema bidimensional, né? Eu só tenho x e z daí, como variáveis independentes aqui. E aí, nesse caso, eu não tenho mais uma casca esférica, né? Quando o meu ponto emite um sinal de ultrassom. Aí eu tenho uma casca cilíndrica, né? Porque o meu ponto já não é mais um ponto, né? Ele é uma linha, essa linha F aqui. Aí no plano 2D aqui, sim, ele vai ser um ponto F, né? Mas então ele é uma casca cilíndrica. E aí eu vou definir a função de resposta ao impulso espacial aqui por essa interação entre essa casca cilíndrica e o elemento transdutor. Aqui a gente consegue derivar uma expressão analítica para a resposta ao impulso espacial, né? E é por isso que, nesses casos 2D, aí a gente tem aquelas expressões analíticas prontas, né? Porque aqui fica bem simplificada a análise. Então, vai ser, o meu emissor começa a emitir ali, e basicamente eu tenho um tempo T1 aqui em que começa a interação, e um tempo T2 em que termina a interação. Aqui eu estou vendo o caso em que o ponto F não está abaixo do transdutor, né? Então, basicamente, eu tenho uma janela aqui, esses dois degraus são um retângulo, né? Estão definindo uma janela onde existe interação, e onde existe interação, a intensidade dessa interação é inversamente proporcional ao seno desse ângulo aqui, né? Esse ângulo θ. Porque quando eu estou emitindo aqui normal à superfície, aí eu estou emitindo com intensidade tendendo a infinito, né? Porque eu tenho que integrar ao longo de uma dimensão toda, então essa intensidade tende a infinito ali, quando eu faço incidência perpendicular. E aí, claro, quando esse ângulo cresce muito, a incidência aqui já não existe mais componente normal, né, com a superfície, e aí, consequentemente, tende a zero a resposta ao impulso espacial. Esse θ aí é definido como arco cosseno desse o ZF, né, que é essa distância aqui, pelo CT. O CT é esse R aqui, né? Então, assim, eu encontro quem é aquele ângulo θ ali. E aí eu posso inserir na equação lá em cima, né, no lugar do θ eu coloco aquele arco cosseno, e aí a gente chega nessa expressão aqui. Seno de arco cosseno é raiz de 1 menos o argumento ao quadrado, né? Então, isso aqui vira essa raiz no denominador, e aí a gente chega numa expressão analítica, para esse caso em que o transdutor, o ponto não está abaixo do transdutor, né? E no caso em que o ponto está abaixo do transdutor, não tem problema, porque eu divido em dois, como se fossem dois transdutores, né, e somo as contribuições individuais deles aqui, né. Um problema surge, computacionalmente, né, surge um problema no tempo t igual a zf sobre c, né, que é quando eu pulso a casca de onda, a casca cilíndrica aqui, acabou de chegar aqui, que aqui está tendo uma incidência perpendicular, e aí o h de t tende a infinito, né. Se a gente voltar aqui,
eu vou ter aqui 1 menos 1, né? Aí eu vou ter divisão por zero, vai tender a infinito. Mas isso é facilmente resolvível computacionalmente. Claro, isso se torna um problema na hora de amostrar o sinal, né? Na hora de ter uma versão discreta do sinal, que é esse HDN aqui. Mas isso computacionalmente é resolvível. Eu chamei de amostragem estabilizada aqui. Eu não sei, não vi ninguém dar algum outro nome para isso, mas eu sei que o simulador Field lá faz alguma coisa parecida. Eles dizem que fazem integrações analíticas para evitar instabilidades numéricas desse tipo, mas não entram em detalhes, né? No artigo lá que explica o método do Field, eles não entram em detalhes. Mas eu chamei de amostragem estabilizada essa estratégia aqui. Ao invés de amostrar essa função que tem, ela começa, esse h de t, ele começa tendendo a infinito aqui, né? Aí o ideal é que na hora que eu amostre aqui, a amostragem pegue a área aqui, né, de cada bin temporal que ficou para trás. Então, o que eu faço? Na verdade, eu faço a integração analítica daquela função ali, aquela expressão analítica que a gente achou para o h de t, essa aqui, e aí eu amostro a derivada dela. Então, eu faço a amostragem por diferenças finitas. E aí sim, aí não tem problema computacional, né? Porque esse aqui, né, essa linha contínua está mostrando o h de t, que é instável ali no sentido de que tende a infinito para tempo zero, só que a integral é bem comportada, né? É como a relação lá entre um sistema de... a resposta ao impulso de um sistema de primeira ordem e a resposta ao degrau dele, né? A resposta ao degrau vai ser mais bem comportada. Começa em zero, efetivamente, e vai crescendo ali. E aí a integração fica simples, né? Então, aqui está um exemplo em que eu fui tentar mostrar a função original, e aqui um exemplo em que eu amostrei, as amostras são as diferenças finitas da função integrada. Então, assim, eu consigo efetivamente, né, fazer com que cada amostra tenha o valor da integral da amostra anterior, ou de zero, né, caso seja a primeira amostra, até aquele instante de tempo ali. Então, a integral fica exata, né? E aí já resolvo também o problema da instabilidade numérica aí. E aí temos um exemplo aqui, né? Eu coloquei lá para 5 MHz também, então é o caso monocromático. O transdutor tem largura B 2 milímetros. De novo, a velocidade da água, e aqui o ponto que eu quero observar está a 10 milímetros, né? Então, essa é a página 28. A gente vai para a página 28 lá do PDF. 22, 28. Aqui, então, resposta bidimensional, caso monocromático. Essa ainda não é a expressão analítica que a gente conhece lá do Schmer, mas é bem parecida já. Aquela expressão é para campo distante, né? Então, não muda muito a análise com relação ao caso tridimensional, né? Aqui só fica um pouco mais simples, porque a função aqui não tem aquelas 3 etapas, né? Aqui, enquanto ele estiver embaixo ali, ele vai ter 2 etapas, mas aqui está bem curto o pulso, né? Não está dando para distinguir. E depois que ele sai de baixo, a resposta ao impulso espacial vai ter uma etapa só. E aí vou amostrando o espectro ali em 5 MHz e construindo a função de diretividade. Tá, esse é o caso monocromático, né? E eu posso fazer também, de novo, coloquei convolução aqui, mas é multiplicação. Para o caso em banda larga, né? Então eu peguei
um pulso aqui em 5 MHz, com 50% de largura de banda 6 dB, e eu coloquei ele nesse mesmo gráfico aqui como intensidade dessa cor vermelha ali, né? E é essa intensidade de vermelho, no fim das contas, que é o que eu vou integrar para obter essa diretividade aqui, né? Que eu vou obter aí para o caso não monocromático, o caso em banda larga. Que eu posso fazer, né, novamente, ou pela convolução no domínio do tempo, ou pela multiplicação no domínio da frequência. O caso monocromático lá também é convolução no domínio do tempo ou multiplicação no domínio da frequência, né? Só que convolução no domínio do tempo com... quer dizer, multiplicação no domínio da frequência com impulso unitário, né, que é transformado do cosseno, vai só amostrar mesmo a função aqui, né? Então aqui, nesse caso, banda larga não é só uma amostragem da função, né? Eu tenho realmente que multiplicar o espectro do sinal pela resposta e aí integrar o resultado, né? Fazer a integral de energia e tirar a raiz quadrada. E aí, vejam, fica diferente aqui, né? Isso corresponde ao 10 milímetros. Eu acho melhor mostrar. Acho melhor alternar com a tela do vídeo lá, para a gente ver para a gente ver a diferença. Então aqui, ó, essa diretividade aqui, monocromática, ela oscila mais, né? Ela não chega, nesse caso aqui, ela não chega a zero, mas ela chega bem mais próxima de zero do que esse caso banda larga aqui, né? Aqui tem um decréscimo de ganho bem mais suave ao longo dos diferentes ângulos aí. E daí, no artigo da Tatiana lá também, a gente percebia que esse decréscimo é mais suave, né? Os lóbulos não estavam bem definidos, né? Os lóbulos laterais ali da diretividade do ultrassom, e isso é explicado aí pelo fato da diretividade em banda larga ser mais suave, porque eu integro, eu não tenho esses casos aqui em que eu vou amostrar simplesmente zero, né, ou amostrar algo próximo de zero. Estou sempre integrando uma região do espectro, e aí isso acaba fazendo uma filtragem passa baixa, digamos, no espectro, né, uma filtragem pensando em convolução no domínio da frequência. E aí eu tenho vídeo também para a construção desse caso aí. E aí o que eu pretendia fazer, que não deu tempo de eu fazer porque tive esses imprevistos aí, eu queria pegar e mostrar o espectro do sinal ali, multiplicar pelo espectro da resposta, e aí obter, né, a função no domínio do tempo para cada direção, para a gente ver mesmo o pulso no domínio do tempo sendo distorcido. Mas isso é um exercício que fica para frente. Então, eu vou integrando ali a intensidade de vermelho, que corresponde a gaussianas deslocadas, né? Multiplicado ali pelo espectro. E aí vou obtendo aquela diretividade ali. E aí acho que estamos acabando. Finalmente, o último modelo aqui, que é o mais simples de todos, é o modelo 2D para campo distante, né? Quando a distância ali do refletor é muito maior do que a distância do que a largura do elemento transdutor, né? Eu tinha chamado de, qual era o símbolo que eu usei aqui? ZF, né? Não, R é a distância do transdutor. Então, quando o R é muito maior do que o B, aí a gente está em campo distante, e aí a frente de onda fica bem aproximada por uma reta, né? Aquela casca cilíndrica, eu dou um zoom nela, né? E ela fica bem aproximada por uma reta. E aí eu tenho aquela expressão lá, né? Aquela janela temporal definindo onde vai existir interação. E aí eu vou ter aquele mesmo seno correspondente ao ângulo de incidência ali,
vezes B sobre C, porque esse B sobre C, deixa eu me lembrar. Quanto maior a velocidade no meio, menos tempo vai durar, né, esse pulso. E quanto mais largo o transdutor, mais tempo vai durar esse pulso, né? Por isso esse B sobre C aí. Aí eu só deixo, faço um algebrismo aqui para deixar ele no formato do par de transformada de Fourier aqui, né, retângulo para o sinc. E aí a gente obtém aquele sinc lá que é a expressão analítica da diretividade, que é o sinc do seno, né? Sinc de B, que é essa largura, vezes K, que é o número de onda, né? É a frequência espacial do pulso, né? Considerando o pulso monocromático, né? É o modelo mais simples possível esse, vezes o seno, né? Então é o sinc desse cara todo aqui. E aí esse é o modelo que a gente tem no Chimera lá. Eu acho que é esse modelo que você usou, né, Tatiana, para comparar, né? Você pegou a resposta obtida experimentalmente e comparou com esse modelo, né? Sim, Thiago. Então, o que eu queria dizer naquela época é que eu acho que a diferença está aqui, né? Nessa integração aqui do espectro, né? Da resposta em frequência ali. Então, eu elaborei aqui um framework para determinação de diretividade de transdutores retangulares em todos esses casos, né? Com relação ao pulso, pode ser pulso monocromático ou pode ser um pulso x de t qualquer, né? Com relação ao modelo geométrico, pode ser 2D ou 3D, e aí existe um modelo para campo próximo e um modelo para campo distante, isso no 2D. No 3D eu fiz só campo próximo, né? Campo próximo é o caso geral, né? No campo distante eu posso aplicar as equações de campo próximo que simplesmente não tem aproximação, né? Vai fazer o cálculo exato. E aí está disponível aqui, a gente tem que integrar ele com a toolbox lá. Eu deixei num outro projeto no GitHub, porque ele é, na verdade, totalmente separado da toolbox lá do Auspex, mas dá para a gente trazer isso para a toolbox do Auspex. Mas quem quiser acessar lá e gerar essas animações ali e fazer esses cálculos de diretividade para diferentes casos, está lá, tá esse projeto lá no GitHub. E aí é isso aí, eu pretendia ter feito um pouco mais didático, né, ter colocado aqui as coisas no domínio do tempo, as convoluções com essas respostas ao impulso espacial aqui, né, essas respostas típicas aqui, mas infelizmente bateu a pandemia e eu tive que correr atrás de umas coisas aí para os meus pais, mas tá aí então. Beleza, passarinho. Pergunta, galera. Eu achei um artigo aqui, passarinho, que é aquele artigo de onda elástica, e aí tem umas equações que relacionam, que nem aquela equação lá que você falou do pulso lá, quer voltar lá para, não sei se você consegue voltar fácil lá Consigo do pulso, como assim? lá que você colocava a densidade vezes a derivada da velocidade normal, Ah, tá. que daí tinha um problema de unidade lá. Uhum. Lá no comecinho. Isso. Então, a unidade ali está certo, Newton por metro cúbico, né? Porque, enfim, você tirou do lado direito da equação, né? A unidade da terceira linha ali, terceira bolinha, né? Mas o lado esquerdo não é pressão, é uma variação de pressão no espaço. Então, o x de t, na verdade, deixa eu
A gente consegue apresentar ao mesmo tempo? Acho que sim, né? Eu acho que sim. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Sim, mas eu estava supondo mesmo que essa é a unidade aqui do lado esquerdo, só eu esperava, né, que isso batesse com a pressão. Ou não necessariamente, né, mas eu não entendi mesmo como é que funciona isso de você ter um pulso, você emitir um sinal que é Newton por metro cúbico, e aí ele se propaga como um sinal que é Newton por metro quadrado, né? É isso que faltou fechar aí na história. Sim. Mas olha aqui, ó, o que você tem, isso, tá vendo aí, ó, essa equação 2 aqui? Sim. Essas são as equações de onda elástica, só que em vez de ter uma equação de onda que a gente está acostumado, ela é 2D aqui, mas é um sistema de equações aqui, né? Se fosse 3D, seria 3 equações aqui, 3 equações aqui. Uhum. E aí é uma relação de velocidade com estresse aqui, ó. Uhum. E esse B aqui é o inverso da densidade, que eles chamam de buoyancy, é o quanto o negócio boia, parece. É o inverso da densidade, né? Lightedness, a leveza do negócio. Então, ele é, de fato, Newton por metro cúbico, né? Porque o estresse aqui é Newton por metro quadrado, e aí por a variação disso em X, aí é Newton por metro cúbico. Então, é o quanto se você pensar em pressão, porque esse tal XX dá para pensar que é a pressão longitudinal. Quando tem tal XZ, é o tal do estresse cisalhante, né? Mas que não é o caso aqui. Então, vamos considerar que tem só esse termo, né? É o quanto a pressão está crescendo na direção de propagação, Então não é bem, não é uma pressão aqui, não é unidade de pressão, né? Uhum. Aqui tem uma lei de Newton, eu achei aqui, ó, uma lei de Newton do contínuo aqui, né? E aí que tem você estaria aqui do lado direito com um vetor de acelerações aqui, vezes a densidade. Que E é aqui esse cara aqui. E aí no lado esquerdo tem esse F, que é Body Force per Unit of Volume. Então, tá certo, Newton por metro cúbico. Mais esse cara aqui, que daí seria o tensor de estresse, que você tem que considerar não só, digamos, o estresse na direção longitudinal, mas os cisalhantes, né? Que tem aquele tensor de estresse, assim. E esse nabla, enfim, Sim, e aí, você entende por que quando a gente convolui esse cara com a resposta ao impulso espacial, o resultado aí é uma pressão, um Newton por metro quadrado? Dimensionalmente, assim, geometricamente, essa convolução para mim faz todo sentido ali, que é o que eu tratei aqui, né? Mas dimensionalmente eu queria entender não sei se você entendeu. Vamos voltar agora para o teu negócio aqui, né? Cadê a tua apresentação? Sumiu aqui. Acho que não dá para mais de um apresentante. Quando eu comecei a... Deixa eu botar de novo aqui. Tá. Tá, a gente pode pensar nesse x de t como uma força por unidade de volume. Isso. E aí a gente faz convolução com um cara que é
que é isso aqui, né? Ele é... Isso aqui é a área. E isso aqui é distância, né? Então seria metro. Aí, aí, aí fecha, né? Newton por metro cúbico, você convolui, que é multiplicar, né? Por metro. Aí você tem Newton por metro quadrado. Entendi. Uma análise bem rápida, assim, faz sentido. Sim, eu queria um negócio mais intuitivo, assim, falar, não, aí sim, agora sim. Mas eu acho que é por aí, sim. Essa aí que tá, você tem do lado direito, né, algo que é a unidade de metro, que tá em circular de vermelho aí, metro vezes o cara ali, que é Newton por metro cúbico. Acho que faz sentido, sim. Beleza. Outras perguntas aí, galera? O Rossato, que é o cara da simulação aí. Ô, Rossato, uma ideia aí era que eu tinha pensado. Então, a gente até chegou a conversar disso, né? Se desse para fazer a simulação só com resposta ao impulso espacial, né? Com É simulação analítica, né? não necessariamente, mas você talvez simplificasse se desse para fazer o pulso emitido um impulso unitário. E aí depois você convoluía cada sinal com o pulso de excitação, que é aquele que a gente mediu lá no laboratório. Você quer ganhar o que isso? Você quer fazer um negócio meio... Vai ficar tipo uma simulação esparsa, assim, né? Tô Que aí... tentando processar. Oi? Porque ele só vai existir... Tentando processar melhor Isso, ele só vai existir ele vai ter largura infinitesimal, né? Aí vai ter um monte de zero ali na Só que aí, se eu não me engano, o Rossato tinha falado que daí isso precisa de frequências infinitas, né? Precisa de uma amostragem espacial e temporal infinita, né? Para não ter aliasing desse sinal. porque você vai necessariamente ter um aliasing, né? Porque como está discretizado, essa largura não é infinitesimal, né? A largura vai ser o passo de discretização espacial, né? Sim. Então, esse é verdade. E mesmo o passo que também ela vai ter uma largura implícita ali pelo passo de discretização temporal e espacial, né? Sim. Eu dei uma procurada por... bom, a resposta ao impulso espacial aí é a função de Green, né? Para um emissor pontual ali. Sim. E aí eu dei uma procurada por simulação da função de Green. E aí, agora eu não lembro onde é que se eu guardei o resultado dessa. Mas eu acho que não. A função de Green, ela é quando você tem uma equação de onda onde a tua fonte é um delta de Dirac, né? A função de Green é a solução. É como que vai estar propagando, né, aquela tua fonte que é um delta de Dirac, né? Que quando você resolve uma equação diferencial, você acha qual que é, dado a fonte, dado a equação, você acha qual é a função que, aplicado ao operador de onda, dá o delta de Dirac, né? E aí o pessoal usa isso para resolver quando
vamos lá, quando a função, quando o termo de fonte não é um impulso, não é isso? Aí você faria como termo de fonte, com a função de Green, você faz daí a convolução, não é isso? Quando o termo de fonte não é um impulso, mas é uma outra função qualquer. Isso. Aí, por ser é aplicável para casos lineares, né? Eu pensei em Faz outra a consequência convolução. ruim agora disso, Passalim, que por causa da discriminação espacial, né? Por exemplo, eu tenho um pulso infinitesimal, então percorrendo, vamos dizer, o aço ali, com 5.800 metros por segundo. E ele está ocupando um pixel, vamos chamar de pixel assim na imagem, né? Quando ele chega num meio de velocidade mais baixa, ele não tem como ocupar menos de um pixel. Então esse pulso vai ficar alargado no tempo necessariamente. Uhum. Então vai ter uma distorção temporal aí bem esquisita. Sim. Eu sempre lembro daquele jogo da vida lá, sabe? Aquele algoritmo de... O Life, Sim, aquilo lá é... é o autômato celular. É um conceito parecido, né? Sim. Não, é um autômato, que lá conta como autômato. Sim, mas ele vai propagando e é binário e é largura unitária, né? Só que... Sim. Você já viu esse negócio aí, Pipa? Tô me lembrando aqui dos GIF animados que eu vi com isso aí, mas qual que é o contexto? O que é esse negócio aí? Cada iteração você disse o... Como é que é o nome do... É Game of Life ou é Life? Procura Game of Life mesmo. Mas ele tem, por exemplo, que um pixel fica vivo se ele tiver entre 1 e 2 vizinhos vivos, entre 2 e 3 vizinhos vivos, eu acho. Se ele tem poucos vizinhos vivos, ele morre por isolamento. Se ele tem muitos vizinhos vivos, ele morre por falta de recurso. Superpopulação. Game of Life. E aí, dependendo da configuração inicial, ele gera uns padrões tipo, oscilatórios ou vai propagando e vai andando. É para ser o quê? Um exemplo de um sistema caótico, assim? Deve ser, né? Qual que é o exemplo do negócio? Eu não sei, eu acho que ele é meio Esse aí vai sair andando, esse aí é tipo uma navezinha. Ele é um simulador de universo, né? Um universo com regras super simples. Vou dar play aí que ele vai sair andando, esse aí. Aí você vai ativando ou desativando de acordo com a quantidade de vizinhos ativos na iteração anterior. Entendi. Aí tem essas regras aí, se o negócio vive ou morre, né? Isso. Dá para... Entendi. Ah, daí você muda ali as condições iniciais, esse? Isso. Mas eu dei play aqui, ele não devia... Ah, é que eu dei... os meus morreram de... Agora foi. Sim. Antes eles tinham morrido de... Por isolamento. Por isolamento. Covid, morreram, tudo. Isolamento social. Cheguei a pensar se não dava para usar um negócio parecido para achar função de Green, mas acho que não. Sim. Eu vejo, eu não sei, porque a gente também não manja muito disso, né? Mas eu vejo a função de Green como um método analítico, né? Pra você resolver equação diferencial, dar aquela solução analítica, daí, nesse caso numérico, né? Porque a tua ideia de usar isso seria para maneira de fazer a simulação mais rápida, né? Sim, uma coisa também seria um cara emite, e aí para a gente conhece quem são os objetos com quem ele vai interagir, e ao invés de simular a onda chegando até lá, aí a gente usa função de Green para dar um salto temporal na simulação. Entendi. Eu pensei algo assim. Porque enquanto a frente de onda não chegar lá, é só propagação num único meio, né? Entendi. Mas eu não sei se... Eu pelo menos o negócio do Rossato,
eu vejo que nós tem outros, claro, digamos, o fato da simulação estar demorando, ela faz com que tudo evolua mais devagar, né? Porque a simulação dele demora, e testar qualquer ideia demora um monte, então acelerar a simulação é sempre algo que poderia ajudar, mas daí parece que o esforço fica muito na simulação e a gente começa, né, desfocar do problema, assim, e aí é confuso isso, né? O quanto você dedica é a coisa, tipo, você tem aquele ditado do Abraham Lincoln lá, né? Tipo, você vai gastar mais tempo afiando machado ou cortando a árvore? Tipo isso. O que eu preciso entregar é a madeira, não é o machado, né? Mas assim, eu preciso de um machado para entregar a madeira. Mas se o machado estiver muito cego, vai demorar mais para cortar a árvore. Pois é. Bom. Feito. Mais dúvidas, hein? Tatiana, será que vai dar para aproveitar esses scripts aí para ver se a gente explica a diferença entre o modelo e os dados experimentais lá? Porque no artigo ficou sugerido, né? Assim, foi uma conjectura, né? Pode ser. Eu acho que dá sim, Thiago, e acho que é bem útil, assim, fechar esses pontos abertos aí. Até depois a gente conversa se está com a intenção de jogar isso para a toolbox de alguma forma, eu me habilito. Ah, beleza. É uma boa. Bom, galera. Semana que vem, o Rossato sobre otimização não convexa, que era o combinado aí, né? Uhum. Tá bom. Melhor, então, passarem para teus pais aí do Covid. Obrigado. Cuidem-se os outros para não pegarem mais ninguém, nem passar para os pais, nem para mais ninguém. Para transportar alguém tem que ir de janela aberta, né? Máscara PFF. O negócio é começar a usar óculos de natação, assim, né? Na rua, para não com o dedo no olho. Você lembra o Linhares me falou, quando ele fez cirurgia de miopia, ele tinha muito medo de coçar o olho, ele usou um óculos de natação para dormir no começo. Acho que foi ele, pelo menos, porque senão ele coçava o olho quando estava dormindo. E ele não podia. Sabe aqueles caras lá, jogador de basquete lá, que usavam óculos lá? Sim, sim. Aquele é um bom... Quem sabe quem usava um óculos daquele para jogar futebol era o Rebelato. Uma época eu joguei futebol com o Rebelato e ele tem um problema no olho que ele perdeu o olho jogando bola, jogando futebol. Nossa, não sabia. Perdeu um olho? Ele tem um olho que não funciona, né? Nossa, não sabia. E aí ele, para jogar bola, ele gostava muito de jogar bola, e para continuar jogando bola ele usava aquele óculos, assim. Porque daí ele tinha medo de perder o olho bom, né? Aí era só para proteger, assim. Imagem certíssimo. Quem tem um não mas tem eu... quem tem um não tem nenhum. Eu sem querer perdi o hábito de coçar o olho e coçar o nariz quando eu fiz um molho de pimenta um dia muito forte. E aí, cara, não interessa o quanto você lava a mão, cara. Tipo, horas depois, você só dá uma coçada no nariz, arde, você coça o olho, você não enxerga mais de tanta ardência. Aí eu perdi o hábito na marra, assim, em um dia. Você pode fazer uma startup, o Rossato, de métodos spray de pimenta para ensinar a galera. A galera fez isso com cachorro, né? Tipo, o cachorro morde a cadeira, o cara vai passa pimenta na cadeira. Ô, Rossato, você me lembrou de um ditado.